Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre um novo tema chamado Proibição para Exploração Cósmica Humana, Análise da Situação Espacial Humana Atual. E vamos estar abordando esse tema e até essa dia de hoje, que seria o dia que eu costumo gravar os vídeos, eu ia até estar falando sobre outro assunto, mas como eu tive uma experiência e aí relacionado a esse tema, eu resolvi estar compartilhando porque eu acho que é muito pertinente ao nosso momento atual. Dando uma prévia do vídeo, nesse vídeo estaremos falando sobre uma experiência astral que tive, né, que foi aquilo que eu acabei de falar, onde me foi passado informações sobre outro planeta e de fatos que aconteceu ao mesmo, e de como esses fatos estão ligados a nós e ao nosso planeta. Baseado nesses acontecimentos, foi determinada uma proibição que impede uma exploração espacial física ampla por parte da humanidade. E é explicado também os motivos de tais proibição. Então, esses seriam os itens, né, que eu vou estar abordando nesse vídeo. Também foi explicado quando essa proibição será removida e quando os seres humanos terão amplo acesso a ampla tecnologia espacial que permita um acesso ilimitado ao espaço e a outros seres que nele habitam, né? Estamos falando aí de viagens espaciais humanas físicas, né? E de contato com outros seres extraterrestres físicos também. Então essa seria a prévia do vídeo, esse vai ser o conteúdo que nós vamos estar abordando, né, para que vocês tenham uma noção mais ou menos do conteúdo do vídeo. E vamos estar falando um pouco agora sobre a parte introdutória, né? Na introdução desse conteúdo nós vamos estar primeiramente passando um contexto geral desse conteúdo para que cada pessoa possa se situar, né? Essas informações foram coletadas através de uma viagem astral, onde vi e ouvi todos os fatos os quais compartilho. No início da jornada, eu não fazia a mínima ideia de onde ela me levaria e de quais lições seriam passadas. Então, eu simplesmente tive a experiência, mas sem ter uma expectativa prévia. Eu simplesmente fui vivendo aquela situação e só depois é que eu tive uma noção mais exata, né, de tudo. Eu apenas estava interagindo com essas realidades sem bloqueio, ou seja, não estava colocando nenhum tipo de restrição, e estava procurando entendê-las, né? Somente ao final de tudo ficou claro o conteúdo e teor de tudo aquilo que me foi mostrado. E o quadro completo das informações foi montado. E as informações e a mensagem central foi passada e pude compreendê-las plenamente. Então, foi esse o contexto desses acontecimentos. A identificação. Os seres de luz espirituais e regentes planetários que me mostraram todas essas situações não quiseram se identificar. Então, simplesmente tive essa experiência, fui levado a esse planeta, mas os seres espirituais de luz que me levaram, eles não quiseram revelar quem eles são, não quiseram se identificar, né? Pelo que pude perceber, as preocupações deles eram mais com a mensagem e seu conteúdo do que com as identificações de si mesmos. Então, passando essa informação, porque muita gente pode questionar, mas quem foi que te mostrou essas coisas? Qual foi o ser? Assim, o que eu sei é que foram seres de luz, né, seres que costumam estar sempre comigo, mas que eles não quiseram se revelar nem se identificar. O que eles estavam focados é em passar essa mensagem para que as pessoas tomem consciência dessas realidades. Pelo menos foi o que eu percebi. Passando dessa parte da identificação, agora nós vamos estar abordando o relato do meu diário. O relato do meu diário data do dia 27/10/2022. Né? Na parte 1, eu vou estar falando agora. Eu vou estar lendo basicamente uma parte e comentando. Me coloquei em um estado de meditação e assim que fechei os olhos tive a experiência abaixo. Não vi conscientemente minha saída do corpo. Eu simplesmente fui transportado de forma quase que automática para aquele lugar, um tipo de teletransporte. Então, me coloquei no estado de meditação ali, e a partir do momento que eu fechei os olhos e me coloquei nesse estado,
eu automaticamente comecei a ver que eu estava em outra realidade. E assim, eu não vi, não senti meu corpo sendo transportado, nem... a parte de transição, eu não experienciei ela simplesmente aconteceu de forma quase instantânea, como se eu simplesmente tivesse sido teletransportado da nossa realidade para outra realidade de outro planeta, né? Basicamente, quando eu fechei os olhos, eu vi uma árvore e depois vi grama alta ao redor da árvore, que possuía várias folhas verdes. Depois vi alguns animais. E quis saber onde é que eu estava. Aí eu subi até a atmosfera do planeta e saí dela, porque eu queria saber que planeta que era. Então, vi uma árvore, depois vi grama, depois vi animais. Eu falei, que planeta é esse, né? Onde é que eu estou? Aí eu saí, eu estava ali em um corpo astral, ou o corpo mental, né? E em um estado de bilocação, né? Eu estava consciente das duas realidades, mas mais focado na realidade metafísica que ele se apresentava. Então eu subi para a atmosfera do planeta e saí dele, né? Só que quando cheguei no espaço, eu vi tudo preto e fiquei me perguntando onde estava o Sol. Cheguei, subi a atmosfera, passei da atmosfera, cheguei no espaço, olhei para todos os lados, não vi o Sol, não vi estrelas, não vi nada. Isso é muito comum, às vezes acontece de eu ver só a escuridão também aqui quando eu estou no planeta Terra e passo da atmosfera e chego no espaço também, não vejo estrelas, na maior parte das vezes, não me lembro, aliás, de nenhuma vez de ter visto, né, as estrelas nem o Sol. Normalmente costumo ver quando eu estou dentro da atmosfera do planeta, mas quando eu saio, eu não consigo ver. Eu sei que elas estão lá, mas eu simplesmente não consigo ver. Não sei exatamente porquê, mas é isso que ocorre. Então isso ocorreu ali naquele lugar, coisa que costuma ocorrer aqui na Terra, também ocorreu naquele lugar, e não era o planeta Terra, né, que fique bem claro, já sabia, mas eu estava tentando identificar. Também não me foi passada uma identificação desse planeta, o nome X, o nome Y, não, nem a galáxia YX, não, foi apenas um planeta que eu vi, que eu vivenciei e experienciei essa visita nesse lugar. Imaginei que voltando ao planeta pelo reflexo dos raios solares batendo na atmosfera, eu poderia vê-lo, o Sol, né? Então eu estava lá no espaço e não conseguia ver nada. Falei, vou voltar para a atmosfera do planeta. Provavelmente quando os raios do Sol batem na atmosfera eu vou conseguir ver onde é que está o Sol. E eu voltei para dentro do planeta, fiquei em uma altura abaixo das nuvens e consegui ver o Sol. E não era o que eu esperava, estava esperando um Sol, como acontece aqui na Terra, é simplesmente um Sol. Só que o que eu vi foi o seguinte, eu vi 3 esferas, 3 sóis de tamanhos diferentes, 3 cores diferentes, os tons eram amarelado, alaranjado e avermelhado, e os 3 tamanhos eram diferentes, uma pequena, uma média e uma grande esfera. Então seriam esses 3 sóis, apareceu muito parecido com a posição triangular, né? Um próximo do outro, a partir do ponto de vista de quem está dentro do planeta, olhando, né, para as nuvens, para o céu, conseguia ver esses 3 sóis em um formato de triângulo, mas dava para perceber que, em termos de órbita, eles estavam em uma certa distância um do outro, porque uns apareciam mais fortes, outros mais fracos, e uns mais brilhantes, outros menos brilhantes, e uns maiores e outros menores. Eu não sei dizer se o tamanho no qual eles estavam aparecendo para mim se refere ao tamanho da estrela, à potência da estrela, ou à distância da estrela, ou pode ser também as 3 coisas, porque se qualquer estrela estiver perto de um planeta em uma certa distância, se for uma estrela pequena, vai parecer pequena, e se ele for uma estrela maior, mas estiver um pouco mais afastado, vai parecer pequena também, né? Porque à medida que fica mais distante, ela diminui também de tamanho. Então, eu não sei dizer em termos de a justificativa, né, pelo qual essas estrelas tinham tamanhos diferentes, mas provavelmente por estarem em órbitas diferentes, elas não poderiam estar na mesma órbita, obviamente, e também provavelmente por estarem em distâncias diferentes também, mas também bem provável que elas não sejam do mesmo tamanho, nem tenham as mesmas potências, elas provavelmente variam em termos de potência de emissão energética, né?
Então foi isso que eu vi, eu não estava esperando. Simplesmente olhei para o céu procurando um sol e vi 3 sóis, não vi um sol. Quando eu olhei para baixo da atmosfera, então estava lá, em cima das nuvens e um pouco abaixo das nuvens, flutuando na atmosfera do planeta com o meu corpo astral, ou corpo mental, em estado de bilocação. E eu olhei o sol primeiro, vi nitidamente as 3 esferas brilhando, com cores diferentes e tamanhos diferentes. Aí depois eu fiquei curioso, porque quando eu subi, eu não olhei para baixo, eu estava olhando para cima, porque eu estava buscando um espaço. E quando eu desci em uma posição na qual eu estava olhando também para cima, porque eu estava buscando o sol, eu não estava focado na parte de baixo. Mas aí, depois que eu vi o sol, eu passei a me focar na parte de baixo para ter uma visão panorâmica do planeta, né? Porque a forma como eu consigo enxergar as coisas ali no plano astral é de uma forma focada, ou seja, eu preciso focar nas coisas para poder ter elas nitidamente. Então, se eu estou subindo e não foco, por exemplo, estou subindo em direção ao céu, e na medida que eu subo, eu só foco no céu, e não foco na parte de baixo, eu não consigo ver ela, não consigo ter uma visão nítida dela. Mas à medida que eu foco, eu consigo ter clareza. Então, assim, quando eu desci, eu não estava focado ainda na parte terrestre do planeta, eu estava ainda tentando buscar o Sol. Aí depois que eu consegui localizar esses 3 sóis, eu olhei para baixo para ver o que tinha lá. Quando eu olhei para baixo, eu esperava ver, porque na hora que eu subi de uma posição onde eu vi o planeta todo verde, né? Animais, etc. Eu estava esperando ver alguma coisa do tipo quando eu olhei para baixo. Quando eu olhei para baixo no planeta, o que vi foi devastação. A maior parte do planeta estava destruída e tinha lava derretida, borbulhante por toda parte. Somente uma pequena faixa do planeta foi preservada. E nessa parte tinha animais e alguns humanos que conseguiram escapar, mas eram poucos. Essa era como se fosse uma área de preservação e santuário que foi deixado de forma proposital pelos atacantes, que não quiseram destruir completamente a vida naquele planeta. Então, os seres que atacaram aquele planeta destruíram a maior parte dele, mas deixaram uma faixa de preservação ali para que a vida pudesse ainda subsistir, sobreviver e recomeçar, digamos assim. O que foi me dito é que foi um tipo de ataque alienígena, seres negativos bélicos, com uma tecnologia baseada em plasma e que era tão quente que mesmo após bastante tempo, ele continuava agindo na superfície do planeta, mantendo as pedras derretidas em formato de lava borbulhante, apesar de ser apenas uma fina camada da crosta do planeta, foi o suficiente para pôr tudo abaixo naquele planeta, sobrando apenas um pequeno trecho de refúgio. Então, assim, o que foi mostrado é que esse tipo de tecnologia de plasma durava por algum tempo. Então, assim, não foi me dito se iria durar anos, meses ou semanas. Ele iria durar algum tempo e, obviamente, em algum momento ele começaria a cessar os efeitos e a crosta voltaria a se solidificar completamente. Mas, pelo que eu entendi, não pegou uma camada muito profunda. Ali era uma camada um pouco mais superficial da Terra, mas, obviamente, não tinha como manter prédios, estruturas, né, em cima daquela lava borbulhante. Então tudo começou a ser destruído e derretido a partir do momento que eles sofreram aquele ataque, né? E que fique claro que no universo os seres em sua maioria são positivos, né? Eu falo isso porque tem muita gente que já liga o alerta do medo, né? Tem seres alienígenas negativos, tudo é negativo. Não, então é importante esclarecer esse ponto, que a maioria dos seres do universo são positivos e temos mais ou menos uns 5% que são negativos. Esses negativos tendem a atrair a negatividade para si mesmo. Por isso é muito comum civilizações muito bélicas serem atraídas para o conflito, com outras civilizações bélicas também. E muitas vezes se autodestruírem, fruto de civilizações que de alguma forma conseguiram avançar na tecnologia usando o seu livre-arbítrio, mas não evoluíram na sua espiritualidade. Mas eles são controlados e monitorados. Então os seres superiores colocam uma certa limitação ali para que a capacidade que eles possam
provocar em termos de estrago na galáxia seja bem limitado, né? Então eles são limitados e controlados também, para não interferir em mundos superiores. E mesmo que quisessem, não poderiam alcançar, pois estão em frequências dimensionais superiores, nas quais consciências baixas não podem e nem conseguem acesso. Então, assim, existe um mundo muito superior, com frequência muito alta, e quanto maior é a frequência na qual os mundos superiores estão, maior também são as tecnologias dimensionais que eles têm. Então essas tecnologias dimensionais permitem eles se camuflarem ou se esconderem em outras frequências, que seja difícil para os atacantes conseguirem localizar eles. Então, assim, os seres com um tipo de frequência mais baixa têm muita dificuldade para acessar frequências mais altas. Normalmente eles ou acessam frequências mais baixas do que a dele, ou frequências do mesmo nível. Por isso que seres bélicos normalmente acabam encontrando outros seres bélicos e eles acabam guerreando, porque eles não conseguem encontrar os seres positivos ou altamente positivos, porque eles têm uma tecnologia tão avançada que eles só são encontrados se eles quiserem ser encontrados. Então, obviamente, eles não querem ser encontrados por civilizações bélicas, porque eles não querem ter que guerrear com civilizações bélicas. Porque assim, eles são tão poderosos, porque são tão positivos, e quanto mais positivos são poderosos, que, assim, eles tratam essas civilizações mais atrasadas como crianças brincando com armas, entendeu? Então, assim, eles evitam qualquer tipo de conflito, porque, a civilização bélica poderia ser facilmente destruída por uma civilização superior, mas como a civilização superior, altamente positiva, é uma civilização muito esclarecida, muito iluminada, essa civilização consegue ter uma visão maior do todo. Então, por isso essas civilizações acabam tratando, essas civilizações muito evoluídas acabam tratando essas civilizações menos evoluídas com misericórdia, com compaixão. Porque além deles não terem nenhuma chance bélica em termos de tecnologia contra eles, eles também se colocam na mesma posição, porque na sua escala evolutiva eles também já tiveram naquela posição de serem bélicas até entenderem, de serem muito bélicas, né, muito agressivas, até entenderem que aquele ali não era o melhor caminho. E aí, a partir do momento que eles resolveram trilhar um caminho da paz, muito poder foi concedido a eles, porque eles tinham muita responsabilidade em relação a como utilizar de forma sábia esses poderes. Então, foi isso o que aconteceu. Então, esse adendo é importante deixar claro para que as pessoas não fiquem achando que na galáxia a maioria dos seres são negativos. São poucos os negativos, tem alguns, né, mas eles têm as suas limitações em relação à sua atuação no universo. Eles são muito limitados, não conseguem ir muito longe e tem também o acesso às tecnologias também muito limitadas, né? Então, muitas tecnologias avançadas não chegam até esses seres. E eles também não conseguem ascender a altas dimensões porque eles estão com a consciência muito baixa na sua escala evolutiva. O que foi me dito é que aquele foi um projeto que fracassou, ou seja, aquele mundo ele foi plasmado, construído, projetado, né, por Deus através dos seres que fazem parte da criação, que ajudam na cocriação dos planetas e estrelas e sistemas. Então, o que foi projetado foi um planeta com atmosfera e foram colocados vidas ali, inclusive humana, com o propósito de ajudar na evolução mais rápida dos seres humanos, para que eles pudessem não demorar tanto tempo para poder evoluir de uma escala primitiva para uma escala espiritual superior. Então, o que foi feito foi criado esse planeta, foi colocado 3 sóis nesse planeta, e não foi por acaso, foi com o objetivo de acelerar essas frequências de vibração, para que houvesse um tipo de salto quântico na evolução consciencial humana, né, e assim ajudasse o ser humano a evoluir de forma mais rápida, né. Foi me dito que aquele foi um projeto que fracassou, pelo menos parcialmente, né, pois aquele planeta foi criado com 3 sóis, com o objetivo de que com 3 frequências diferentes, banhando a mente humana, ela pudesse acelerar rapidamente sua evolução. Mas o que ocorreu que foi acelerado foi a sua destruição. Na realidade, houve um tipo de aceleração, onde a destruição ocorreria em um tempo maior e, na realidade, naquele caso, ocorreu em um tempo menor. Então, assim,
Se fosse só uma estrela normal, amarela, ou laranja, ou vermelha, qualquer coisa assim, ocorreria a destruição, porque muitas raças, antes de adotarem o caminho da paz e da harmonia e do amor, tiveram muitas vezes que chegar à beira da extinção para poder despertarem neles uma consciência mais elevada. E isso é muito comum em várias civilizações que estão começando, né, que são muito imaturas. E o objetivo de ter essas 3 estrelas era fazer com que houvesse um despertamento e uma aceleração mais rápida. Mas na realidade o que se pretendia era pular essa fase de destruição, porque com uma consciência mais acelerada, né, os humanos poderiam ser poupados, né? O objetivo desse projeto era acelerar a evolução humana mais rapidamente para que, assim que eles pudessem subir na escala espiritual e metafísica mais rapidamente, e assim contribuir mais rápido com a evolução dos mundos e dos universos, facilitando a sua ascensão. A partir de um projeto muito bem sucedido, se esse fosse o caso, poderia ser replicado ou adaptado para outros mundos e outras realidades, contribuindo para trazer mais luz para a consciência universal. Então esse foi um projeto que foi construído ali naquele mundo, que visava acelerar de forma mais rápida a evolução humana, para que, uma vez que o sucesso fosse obtido, esse sucesso fosse replicado para outros mundos e para outros sistemas onde as raças humanas habitassem. Pelo que eu entendi, o objetivo do projeto era um tipo de aceleração que pudesse poupar os humanos da destruição, acelerando a sua evolução espiritual. Provavelmente, a partir dos contatos de várias frequências, pudessem aguçá-los para as realidades espirituais, e a partir daí os humanos poderiam buscar cada vez mais frequências, e seria inevitável que eles descobrissem as frequências altas e trabalhassem com elas, né? Então, assim, pelo que eu entendi foi isso. A partir do momento que haviam 3 sóis, esses sóis emitiam 3 frequências diferentes. Então o que se esperava era que, a partir dessas 3 frequências diferentes, os seres humanos pudessem enxergar essas diferenças, descobrir essas tecnologias frequenciais, e obviamente eles iriam começar a estudar e ia ver que tinha frequências mais baixas, mas em algum momento eles iam perceber que tinham frequências mais altas, e a partir dessas descobertas eles poderiam ir em busca dessas frequências mais altas e como sincronizar e se sintonizar com elas, e assim iria ajudar na sua evolução espiritual. Pelo que eu entendi, o foco era tornar forte e nítido o suficiente as diferentes frequências emitidas pelos 3 sóis. A partir da identificação dessas frequências, o estudo das frequências seria aberto, e a partir daí as frequências altas seriam descobertas e estudadas, que foi aquilo que eu acabei de falar. E uma vez que fossem estudadas, vividas e experimentadas, isso traria uma evolução profunda para aquela sociedade. Mas ocorreu o contrário, houve uma densificação do pensamento, né, de tal forma que os humanos não conseguiam enxergar acima das frequências emitidas pelos 3 sóis, só conseguiam enxergar no nível delas ou no nível abaixo. As frequências mais altas conseguem ver e interagir com as frequências mais baixas, mas o oposto não ocorre. As frequências mais baixas não conseguem ver ou interagir com as frequências mais altas. Entretanto, através de um estudo mais racional é possível descobrir frequências mais altas, descobrir meios de se equalizar com essas frequências para se ter acesso a outras realidades. Então era esse o objetivo, o propósito daquele projeto, que os seres humanos descobrissem essas realidades frequenciais, estudassem elas, e a partir desse estudo pudessem começar uma busca pelas frequências altas e começassem a equalizar o seu coração, sua mente, sua consciência com essas frequências altas, e aí haveria uma evolução naquele planeta, em direção à transcendência, em direção ao mundo regenerado, a um planeta regenerado, uma raça regenerada, né? Então, foi esse o propósito. O pensamento humano ali, naquele planeta, se tornou tão denso, a tal ponto de que eles enxergavam as 3 frequências como uma, e não como 3, dificultando a identificação individual das mesmas, e o despertamento para as realidades metafísicas, e para os estudos das frequências espirituais, mentais, planetárias, pois tudo no universo emite frequência. Pelo que eu entendi, houve uma evolução naquele planeta, mais militar e
tecnologicamente, menos espiritual. Então, assim, houve uma certa evolução acelerada por aquelas 3 frequências daqueles 3 sóis. Então, eles evoluíram muito rapidamente, do ponto de vista científico, do ponto de vista espacial. Eles viajavam pelo espaço e exploravam o espaço. Havia muita tecnologia de ponta ali, mas, obviamente, uma tecnologia limitada. Não era uma tecnologia consciencial, não era baseada na consciência, era uma tecnologia mais terrena, digamos assim, terrestre, né? Baseado na física que existia ali naquele lugar. E eles conseguiram evoluir muito, né? Mas, mais militarmente e tecnologicamente, espiritualmente falando, eles não conseguiram uma evolução muito grande. Como consequência, eles saíram pelo cosmos procurando confusão com várias raças diferentes, né? Então eles vão lá, caça confusão aqui, guerreia ali, conquista um planeta aqui, conquista outro ali. Só que chegou um momento que eles acharam uma raça que era tão perigosa, tão agressiva quanto eles, e que era mais evoluído tecnologicamente do que eles, né? E por uma questão de autoproteção, porque aquela raça se sentiu ameaçada de forma permanente por aqueles humanos. Então, assim, o que não foi medido que raça que era, se era outros humanos, se era uma raça alienígena de outro tipo, né? Poderia ser outro tipo de raça humana, ou poderia ser uma outra raça alienígena. Isso daí não foi me passado. Só foi me dito que eles foram para outro planeta, tentaram conquistar, esse planeta não deu certo, e aí esse planeta se sentiu tão ameaçado por eles que identificaram onde eles habitavam e destruíram o mundo deles. Foi isso que aconteceu. E como uma medida de autoproteção, né, porque eles se sentiram ameaçados, sentiram que eles poderiam voltar e atacá-los, eles resolveram exterminar, né, o planeta inteiro, ou quase todo, né? Por isso que muitos planetas não possuem acesso amplo ao espaço para evitar tragédias como essa. Então, esse é um dos motivos, né, pelo qual o espaço existe leis e regras, né, existem os gestores cósmicos que gerenciam, que são altamente positivos e que gerenciam o espaço para garantir que o mal não se propague, se prolifere pelo espaço adentro, né? Então, esses gestores, eles colocam certas travas e certas limitações para evitar com que esses tipos de problemas ocorram pela galáxia, né? Entretanto, esse projeto não acabou. O restante dos humanos que sobraram na zona habitável de refúgio terão uma nova chance de se reproduzir, se organizar e se estruturar novamente no planeta. E terão uma nova chance de não cometer os mesmos erros de seus antepassados e buscar um caminho de paz, de amor e de evolução espiritual. Então, uma nova chance foi dada, né, para os seres humanos desse planeta, e a partir daquela zona habitável, eles vão poder reconstruir, né, a sua civilização, porque em algum momento aquela arma de plasma ela vai cessar os efeitos, e a lava vai secar, e o planeta vai começar a ser restaurado, se recuperar. E, enquanto isso, os humanos eles vão se estruturando ali em uma nova sociedade. Então, eles vão ter a oportunidade de refletir sobre os erros que eles cometeram como raça, né, e não cometer os mesmos erros. Então, foi dado essa chance para esses humanos, e foi uma lição que foi passada, né? Por quê? Porque muitos seres pela galáxia são muito bélicos, né? Eles têm uma certa limitação, eles podem muitas vezes explorar o espaço, mas os planetas mais próximos, coisa assim, mas tem uma certa limitação, né, no qual é colocado barreiras ou travas que impedem eles ter acesso a certas tecnologias, ou muitas vezes são colocadas barreiras energéticas que impedem eles saírem de certas regiões próximo do seu sistema solar ou da sua galáxia para ir para outras regiões, no qual eles podem causar problemas para outros e para si mesmos. Então, agora nós partimos para a parte da conclusão, né? A visita acabou e eu acabei voltando, mas acho que foi um recado bem direto para os humanos que querem dominar o espaço sem antes dominar a sua própria natureza. Então, depois que eu vi tudo isso e que terminou, eu fui refletir os motivos
do porquê tudo isso foi mostrado para mim, e para mim ficou muito claro, que é uma mensagem clara para todos os seres humanos, que muitas vezes sonha em visitar outros planetas com naves físicas, outras galáxias, e explorar o sistema solar, mas sem dominar a sua natureza bélica. Muitas vezes correndo o risco de levar toda essa agressividade e essa mentalidade de conquista para outros lugares, colocando em risco a sua própria existência, e a existência de outros lugares também. Caso os humanos dominem o espaço sem deixar o seu próprio espírito bélico, e sem uma evolução espiritual baseada no amor a Deus e ao próximo, compaixão e tolerância para com o próximo, né? O destino humano seria o mesmo dessa civilização que me foi mostrada, que foi quase totalmente destruída. Ao levar guerra e dominação para a galáxia, seria inevitável que, em algum momento, essa guerra e dominação se voltaria contra os humanos da Terra, correndo o risco de extingui-los do universo. É por isso que os seres celestiais limitam tanto o acesso de tecnologias espaciais aos seres humanos, até que eles amadureçam e evoluam para ter acesso a essas tecnologias. Então, o fato do ser humano não ter acesso a tecnologias físicas espaciais para explorar o espaço de forma ampla, é exatamente por isso. Porque o ser humano ainda não tem a maturidade suficiente para isso, então essas tecnologias elas são bloqueadas ou são limitadas para que o ser humano não consiga ir muito além, para que ele não leve esse espírito bélico para outros lugares, para outras galáxias, e isso acabe se voltando contra os próprios humanos, né? Isso para o seu próprio bem, pois caso tente dominar os mundos e planetas pelas galáxias, usando suas tecnologias bélicas, é inevitável que acabem cruzando no caminho de uma espécie alienígena com tecnologia superior, que pode facilmente exterminar os humanos terrenos da face do universo. Essas limitações são para viagens físicas, que fica claro. As viagens astrais está limitado apenas à capacidade de cada um, baseado nas suas próprias crenças, nas suas próprias limitações autoimpostas a si mesmo. Isso porque viagens astrais permitem um crescimento e amadurecimentos espirituais profundos, coisa que não ocorre tão facilmente com as viagens físicas. Então, pelo que eu entendi, as viagens astrais elas estão liberadas para os seres humanos interagir com outras consciências, desde que o ser humano tenha essa consciência, né? Tenha essa consciência, tenha essas habilidades desenvolvidas em si, né? Tenha um espírito positivo, né, dentro do seu coração, porque obviamente se você tiver um espírito negativo, você vai ser levado lá para, sei lá, para as regiões do umbral, regiões densas e trevosas, né, onde os seres malignos e negativos habitam, né? E se você mantém um espírito positivo, você se alinha com a frequência dos anjos, com as frequências superiores, e você vai para esses mundos com dimensões superiores. Então, a limitação é mais uma limitação física para evitar com que ocorra a aniquilação dos seres humanos do planeta. Mas, em relação a viagens astrais, não existe essa restrição. Por quê? Porque você vai se sintonizar com a frequência na qual o seu espírito e a sua mente conseguem se conectar. E tem uma outra questão, é que as viagens astrais elas sempre permitem você experimentar um nível de consciência mais profundo que permite ocorrer uma evolução, coisa que muitas vezes não ocorre nas viagens físicas, né? As viagens físicas, o amadurecimento é bem menor. Então, por isso que existem essas limitações para as viagens físicas, mas não existem para a viagem astral, até que para que uma pessoa faça uma boa viagem astral, ela precisa estar muito bem, né, espiritualmente, tem que estar com a sua sintonia mental bem sintonizada com os seres dimensionais positivos, a fim de que ela consiga extrair boas experiências e bons ensinamentos do reino espiritual, tá certo? Então, era isso que eu queria compartilhar com todos vocês, né? Os que gostaram, dê um like, dê um joinha, compartilhe esse vídeo para poder ajudar no engajamento do canal. Os que desejarem e sentirem no coração de ajudar, pode contribuir com o Pix, e nas descrições dos vídeos eu sempre deixo os infoprodutos, né, para quem quiser adquirir e também vai estar contribuindo com o canal, tá certo? Obrigado a todos e fique com Deus. Tchau!